Vamos continuar aqui. Vamos lá. Hoje em dia, muitos ensinam o lema "acredite em você mesmo" e outras frases motivacionais, mas esses ensinos são perigosos e não são escriturais. Na verdade, eles ensinam a quebrar o primeiro mandamento e nos colocarmos em primeiro lugar. Isso também significa que não devemos exaltar a nós mesmos, nem em nossos corações e nem em nossas mentes. E é isso que o orgulho leva. Matitiarro, Mateus capítulo 23, versículo 12, e Michelet, Provérbios capítulo 16, versículo 18, estão aqui e eu vou ler para vocês. Então vamos lá. Qualquer, pois, que a si mesmo exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Provérbios. A soberba procede à ruína. Na verdade, o termo em inglês aqui é proud, né? Então, o orgulho precede a ruína e o espírito arrogante vem antes da queda. Então, o orgulho precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. Bom, vou compartilhar uma coisa com vocês aqui. É o seguinte. Vamos lá. O que eu vou falar aqui é um item pessoal, ok? Mas eu acho que é importante para as pessoas entenderem e fortalecer a fé de cada um, ok? Então vamos lá. É o seguinte, há um tempo atrás eu estava trabalhando com equipamento e eu conectei esse equipamento direto numa bateria, mas é uma bateria bem grande, assim, ó, uns 50 centímetros de altura, dessa largura e comprimento, uma bateria bem grande. Eu conectei e nessa bateria tem uma tampinha, tá? Tem as tampinhas e na tampinha tem um buraquinho. E esse buraquinho sai gás por esse buraquinho quando está muito quente. Então quando está muito quente, para o gás da bateria não estourar a bateria, esse buraquinho permite que a partir de tanto de pressão comece a sair gás daquele buraquinho. E foi o que estava acontecendo. Eu estava trabalhando com equipamento, tudo mais, tudo bem, tudo direitinho. E estava saindo gás por aquilo ali, é óbvio que eu não estava vendo, certo? Quando eu estava para ir embora, então eu soltei o cabo da bateria. E quando eu soltei, saiu uma faísca. E a faísca pegou no gás inflamável que estava saindo da bateria. Tá? E começou a sair tipo um fogo, assim, dessa altura, de uns 10 centímetros, como se fosse um fogo de um isqueiro. E aí, tem duas formas de você tratar a situação. A forma americana e a forma brasileira. Eu sou brasileiro, então infelizmente tratei da forma brasileira. A forma americana é, sempre que você vê fogo, sai correndo, sai de perto. É por isso que nenhum carro nos Estados Unidos tem extintor de incêndio. Não tente apagar um carro com extintor de incêndio na visão americana, porque senão ele pode explodir e pode te matar, certo? A visão brasileira é, todos os carros têm extintor de incêndio e eu tenho que tentar apagar a qualquer custo, certo? Então foi o que eu tentei fazer. Começou a sair aquele gás inflamável com fogo, e eu pensei em duas formas, aqui naquele segundo eu pensei em duas formas de cessar o problema. Uma seria tentar colocar o meu pé cortando a chama, né? E eu pensei assim, não, mas pode ser que a pressão não saia, então talvez não seja bom. E a segunda forma, que foi a forma mais tosca possível, foi eu fui assoprar. Pessoal, se a gente não está treinado para algo, a gente faz errado. E eu fui assoprar. Então eu cheguei com a cara do lado da bateria, eu assoprei. No que eu assoprei, a bateria explodiu. Para quem não sabe, a bateria ela tem água e ácido sulfúrico lá dentro. E para quem não sabe, você pode procurar na internet, quando acontece acidente com bateria, as pessoas assim, elas perdem pedaço do rosto, elas sofrem umas queimaduras químicas super severas e assim, destrói o corpo da pessoa. É uma coisa muito severa, muito triste. Se você for procurar aí sobre acidentes com baterias de chumbo ácido, você vai ficar assim, horrorizado, triste. E foi o que aconteceu comigo naquela hora, explodiu, fez uma mega explosão assim. Eu pensei que tinha estourado meus dois tímpanos, não consegui ouvir. E o que eu sentia em mim, eu sentia que eu tinha perdido um pedaço do meu rosto. Foi isso que eu senti. Eu senti aquela explosão tinha removido e tinha jogado química no meu rosto. Então eu olhei pra mim e a minha roupa estava cheia de ácido. Estava cheia de marcas de ácido. A parede, assim, tudo cheio de ácido. E o que eu fiz? Eu tirei minha roupa imediatamente, tirei a roupa, estava cheio de ácido, eu sei que esse ácido é corrosivo, tirei a roupa, fiquei só de cueca, tirei a calça, etc. Tal, e saí de perto e me prostrei no chão, enfiei minha cara na terra, enfiei minha cara na areia que tinha no local e
E eu pedi pro criador, falei, pai, eu preciso de ajuda agora. Preciso de ajuda agora. Por favor, pai. Eu tava desesperado. A única coisa que eu pensei, a única coisa que passava na minha cabeça é a única pessoa que pode me ajudar é ele, mas ninguém. Eu sabia exatamente o que é uma explosão com bateria química. Eu sei como é que procede com bateria de chumbo ácido. Sei que você deve estar com um determinado traje, etc. Aquilo ali era só um uso rápido e deu esse erro, aconteceu esse acidente grave. E eu me joguei no chão e fiquei ali pedindo, por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu chorava no chão, tipo assim, feito uma criança, tipo assim, sem roupa, certo? E assim, cagando e andando se tinha gente olhando ou não. Foi uma coisa assim, realmente assim, sabe? Foi uma coisa assim, terrível. Tá bom. Nisso, depois, fui procurar uma coisa para pôr, uma roupa, etc. Tal. Fui acessar um lugar que tinha um espelho. Né? Passou um tempo, me acalmei, etc. Tal. E eu voltei a ouvir. Nesse meio tempo eu voltei a ouvir. Né? Só foi o primeiro impacto. E quando eu cheguei no espelho, tipo assim, meu rosto estava perfeito. Não tinha nada no meu rosto. Eu comecei a ouvir normal de novo. E eu olhei pro meu corpo inteiro, a minha roupa tava cheia de furo, que eu tirei a roupa, depois tive que jogar fora. E tipo assim, não tinha nenhuma marca no meu corpo, não fez um arranhão no meu corpo, nem na minha mão, nada, não fez nada. Eu tava com a cara em cima da bateria. Então depois do acidente eu voltei pra ver como é que tinha acontecido, o que tinha acontecido de fato, se só tinha explodido a tampinha, certo? Porque eu não analisei na hora que aconteceu. E quando eu cheguei lá, assim, o ambiente foi o mais apavorante do mundo. Na parede, na minha frente, que estava a bateria, estava toda corroída. A parede de trás também estava corroída. A parede de trás de mim estava corroída, a parede da minha frente estava corroída. O teto estava com as marcas do ácido. E a bateria, o estilhaço dela era um estilhaço de plástico dessa grossura, assim, jogou como se fosse uma estrela ninja, assim, sabe? Ficou preso no teto o estilhaço da bateria. Ficou preso no teto. E eu olhei para tudo aquilo ali, e eu olhei e falei, meu, a parede tá machucada de trás de mim, a da frente também, o teto também, eu tava com a cara na bateria. Não aconteceu nada, absolutamente nada. Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, quando nós colocamos só o Criador na frente, mais nada além dele, é quando os milagres acontecem, ok? E isso tem uma consequência direta. Tem uma consequência direta. Porque é o seguinte, é natural. Eu mesmo, assim, quando alguém tem algum problema de saúde, etc, tal, a gente pensava, vou procurar um médico. Pronto, já não vai acontecer um milagre ali, você vai procurar o médico. Aí quando tá no médico, aí sim, você percebe que o médico tá fazendo algumas coisas esquisitas, você começa a rezar de verdade, e aí você coloca então o Criador na frente e ele ajuda. Mas, qual a consequência direta disso? De colocar o Criador na frente? A consequência direta disso é você se humilhar e colocar ele na frente, não tem mais nada além dele. Qual que é a consequência direta? O Messias, ele só vai voltar quando todo mundo tiver com a cara no chão, implorando para ele voltar. Enquanto as pessoas, né, dizem o seguinte, o meu político de estimação vai salvar o mundo, ele é o salvador. O fulano lá nos Estados Unidos vai salvar porque ele é o cara. O fulano lá na Rússia, o fulano no Brasil. Enquanto a gente coloca salvadores na frente do Criador, ou quando as pessoas pensam assim, o Afonso ele vai conseguir ensinar as pessoas vão aprender. Enquanto a gente coloca pessoas na frente do Criador, ele não vai mandar o filho dele aqui para resolver o problema. O dia que o Messias vai vir, que é um dia que ninguém sabe o dia e a hora, é quando eu, você e todas as outras pessoas que vão ser salvas tiverem com a cara no chão, implorando para isso. E para isso acontecer, o negócio vai ter que ficar muito feio. Porque, por exemplo, eu hoje não fiz isso, ontem também não, eu não estou desesperado ainda. Você também não deve estar a esse ponto de desespero, de estar se jogando no chão sem roupa e pedindo por favor, né, com pano de saco, pedindo por favor para ele te ajudar. Você não está fazendo isso. Todos nós temos que fazer ao mesmo tempo. E para todos nós fazermos isso ao mesmo tempo, significa que vai estar ruim pra caramba, muito ruim, péssimo, horrível, terrível. Então, porque até agora a gente ainda coloca as pessoas na frente do Criador.
certo? Mesmo a gente não querendo, a gente coloca, ah, mas eu acho que tal presidente vai conseguir dar um jeitinho, mas eu acho que o fulano ali vai entrar com um recurso, eu acho esse ciclano, só o Criador. Enquanto nós não colocarmos o Criador em primeiro lugar, ele não vai mandar o filho dele aqui para resolver o problema, certo? Então, só quando a gente colocar. Então, olha só, qualquer pois que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. Eu vou contar. Agora, vamos refletir um pouco na bateria que eu acabei de contar. Olha, eu rezei, certo? Me implorei por ajuda. Isso significa que eu estava com o rosto deformado e o Criador foi lá e consertou meu rosto? Não. Isso significa que ele sabia que eu ia rezar daquela forma, porque ele sabe tudo. Ele tem a linha de tempo inteira, ele sabia que eu ia enfiar a cara no chão, que eu ia me humilhar ali, ele sabia disso, que eu ia colocar ele em primeiro lugar, que eu ia implorar por ele. E antes de eu rezar, ele já mandou o anjo me proteger, no meu ponto de vista, do ácido que vinha da bateria. É o meu ponto de vista. E como ele já sabia que eu ia fazer aquilo, ele já me protegeu, porque não tem explicação. As coisas atrás de mim tá danificadas, as coisas na frente também, a minha roupa também teve problema, meu rosto não aconteceu nada. Vocês estão vendo eu fazendo vídeo aqui faz, ó. Nunca tive parada nos vídeos, ou seja, passei por isso, etc, tal, e continuei fazendo meus vídeos aqui, certo? Já faz tempo, mas... Então assim, tá na mão dele, tá? Tá tudo na mão dele. Deixa eu contar mais uma, Isso aqui já é uma história ainda mais antiga ainda, tá? Foi o seguinte. Foi uma vez, eu pedi para dois colegas irem fazer um serviço, na verdade me ajudarem com o serviço, etc, tal, e eu ia ficar em casa e as pessoas foram no meu lugar, certo? Pois bem, e aí um deles resolveu fazer um negócio errado lá, resolveu pegar um barco no momento errado, etc, tal, tinha um redemoinho, né? E os dois, em tese, o pessoal me ligou dizendo o seguinte: Afonso, o seu pessoal que veio aqui caiu no redemoinho que tinha no rio e os dois morreram. Tá? Foi a informação que eu tive, certo? E eu falei, você tá de brincadeira comigo, né? A pessoa que me ligou, eu falei, tá de brincadeira. A pessoa assim, bem séria, falou, não tô de brincadeira, os dois morreram. Os dois eram pai de família, certo? Então, foi essa informação que eu recebi. Naquela hora, eu tinha visita na minha casa, ok? Eu rasguei a minha roupa, ok? Eu fiquei tão desesperado naquela hora que eu rasguei a minha roupa, rasguei minha roupa. E aí subi pro andar de cima da minha casa e comecei a implorar. Eu chorava e pedia assim, pai, não faz isso comigo. Eu falei, nada valeu a pena até agora se, tipo assim, pessoas morrem sob a minha liderança. E nisso meu telefone tocou de novo. Eu tava assim, desesperado, tocou. E a pessoa falou assim, olha, aparentemente um sobreviveu. E o outro morreu. Eu falei, poxa, mas... Ok, desliguei o telefone de novo, né? E aí, eu continuei rezando. Falei, pai, eu não preciso de um, eu preciso dos dois vivos. Eu preciso dos dois, entendeu? Pai, por favor, me ajuda. E eu chorava demais, assim. Eu não consigo passar pra vocês como é que foi. Mas foi um negócio assim muito, sabe? Eu já tava com a camisa rasgada, e já tava com a cara no chão, prostrado no chão. E eu recebi o telefonema de novo, certo? E a pessoa falou assim, Afonso, ó, os dois estão vivos, mas eles estão em estado grave. Eu falei, que bom, então vê pra mim como é que eu faço pra pegar uma ambulância deles, uma ambulância e levar eles pra São Paulo. E desliguei o telefone e continuei pedindo, pai, eu precisava desses caras bons, como é que eu vou explicar pra família deles que eles estão em estado grave, etc, tal, etc. Aí, eu recebi uma ligação telefônica, assim, 10 minutos depois, assim, chorando e rezando, eu recebi uma ligação telefônica, a pessoa falou assim, um parece que tá bem, o outro na verdade que tá em estado grave. Eu falei, me dá o telefone do médico pra eu falar com o médico, vai. E aí eu consegui o telefone do hospital, tal, liguei lá, e aí o médico falou assim pra mim, eu falei, como é que tá aí os dois caras, etc, fulano e ciclano? E o médico falou assim, os dois, foram embora, tão bem. Ele falou, um aqui, não aconteceu nada com ele, entendeu? Só se molhou um pouco. E o outro fez um corte no dedão, a gente simplesmente colocou iodo, sei lá o que era, e colocou um band-aid. Ele tá bem, tá tudo tranquilo. Eu falei, tá bem? Eu falei, tá tudo bem. Ele falou, a única coisa que o cara, quando caiu no rio, ele tirou a roupa e saiu pelado e chegou aqui pelado no hospital, né? Então, tá, então tá tudo bem, a gente deu uma roupa pra ele, tá tudo bem. Eu falei, puxa.
Aí liguei pros dois, né? Liguei pros dois e perguntei o que aconteceu. E o pessoal me explicou. E falou, não, tá tudo bem, o pessoal fez um drama todo, e etc, tal, e rolou boatos por aí, etc, mas tá tudo bem, não aconteceu nada, tá tudo legal aqui. Falei, putz, grilo. E assim, veio a pergunta. Eu tava rezando, tava implorando. O Criador, ele mudou o passado? Não, ele não mudou o passado. Ele simplesmente sabia. Eu penso que como ele veio toda a linha do tempo, ele sabia o que eu ia fazer. Ele já protegeu antes, mas ele deixou a notícia chegar. Então assim, e aí vem um ponto. Nesse outro caso, nesse caso específico, eu coloquei o Criador em primeiro lugar, porque eu sabia que não tem, como é que eu vou pedir assim, vai lá, o médico vai salvar eles, vai ressuscitar. Não vai ressuscitar, não vai. O único que tem condição de ter poder absoluto é o Criador. Quando você coloca ele em primeiro lugar, ele, mais ninguém, nem médico, nem ninguém. Lógico, ele vai no médico, faz suas coisas aí, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, quando você está desesperado e você coloca ele em primeiro lugar, aí é o momento que os milagres acontecem, no meu ponto de vista, certo? Lembre-se, isso aqui é um assunto religioso, não tem nada a ver com medicina nem nada. Meu ponto de vista é quando você está desesperado e coloca só ele em primeiro lugar, só ele é a resposta, então aí ele se apresenta, certo? Pois bem. Então vamos lá, continuando aqui. A prece de Ana em 1 Samuel nos dá mais entendimento sobre esse assunto. Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2 a 3. Ninguém é santo como Yahweh, não há outro fora de ti, não há rocha como o nosso Criador. Não faleis mais palavras tão altivas, nem saia de vossa boca arrogância, porque o Criador Yahweh é Elohim da sabedoria, e por ele são pesadas as ações. E isso significa o porquê não devemos ter outros deuses diante dele, pois ninguém é como ele, ninguém é como ele. Nós elogiamos pessoas, mas Yahweh deve ser elogiado e louvado acima de todos, de qualquer um. Sempre ele em primeiro lugar, mas ninguém, é ele, mas ninguém, ok? Em outros momentos nós pensamos que somos bastante sábios, e em outros momentos nós procuramos outras pessoas para nos aconselharmos e guiarmos. Quando na verdade, primeiro, e sempre primeiro, devemos buscar ao Criador Yahweh Tsevaot. Veja o que ele mesmo diz em Terrelim, Salmos, capítulo 32, versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, aconselhar-te-ei, tendo-te sobre a minha vista. E também nos foi dito em Mishle, Provérbios 3, versículo 5. Confia no Criador de todo o teu coração e não apoies no teu próprio entendimento. Confia nele, só nele, mais ninguém. Isso é colocar Yahweh em primeiro lugar. Isto é não ter outros deuses diante dele, incluindo você mesmo ou outras pessoas. Nós temos uma tendência em glorificar e adorar celebridades em todos os lugares, como atletas, cantores, atores, figuras históricas, pais, filhos e praticamente todos os que se destacam em áreas do conhecimento humano, social, intelectual, físico, vivos ou mortos. Enquanto deveríamos estar glorificando e adorando Yahweh Tsevaot, que vive para sempre. E muitas vezes procuramos nos outros, como políticos, líderes, ativistas, maridos, pais, mães e até mesmo nós mesmos, para nos salvarmos em tempos de dificuldades e adversidades, quando, na verdade, nos foi dito em Yeshayahu, Isaías capítulo 43, versículo 11, o seguinte: Eu e eu mesmo sou Yahweh, o Criador, e além de mim não há Salvador algum. Não há Salvador algum a não ser Ele. Ele, mas ninguém. Não adianta procurar Salvador em nenhum lugar, ok? Só ali, só nele, mais ninguém. É por isso assim que eu vou falar de novo, aí nos comentários, pessoal, da glória ao Criador, ok? Por favor, não faça eu passar vergonha no dia do meu julgamento, ok? Então vamos lá, continuando aqui. Isto é colocar o Criador em primeiro lugar. Isto é não ter outros deuses perante ele. Quando nós focamos em figuras esportivas, celebridades e os mantemos queridos em nossos corações, esperando que cada palavra que flui pelas suas bocas, elogiando suas conquistas e tendo esperança em suas palavras, falhamos em glorificar e honrar aquele qual verdadeiramente merece toda a honra e toda a glória. Yahweh disse em Yeshayahu, Isaías
capítulo 48, versículo 11. Por amor de mim mesmo, por causa da minha própria pessoa, eu faço o que faço. Como posso permitir que o meu nome seja difamado? Ora, não dividirei minha glória com nenhum outro Deus. Ele não divide a glória com ninguém, ok? Ninguém. A glória é toda dele, 100% dele. A gente vive para a glória dele, mas ninguém. Continuando aqui. Sim, nós damos glória a outros todos os dias. Quando analisamos a passagem onde Yahusha foi tentado no deserto pelo Hassatan, vemos que o último teste dele envolvia adoração. Em Matitiahu, Mateus capítulo 4, versículo de 8 a 11, temos o seguinte. Novamente o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Yahusha, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Criador o teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que vieram os anjos e o serviram. Este será o nosso último teste. Este será o nosso último teste nesses tempos. Nosso último teste. Não adorar nada que não for Yahweh, colocando-os em altas posições de importância em nossas vidas. Isso inclui o Hassatan, pessoas vivas ou mortas, ou até nós mesmos. Pois nos foi dito pelo Messias que devemos adorar apenas a Yahweh, nosso Elohim, e servir somente a Ele. Ele deve ser a maior prioridade em nossas vidas e deve ser o primeiro a quem devemos agradecer e louvar e buscarmos nele tudo o que precisamos e queremos então em nossas vidas. Isso é o que verdadeiramente significa não ter outros deuses diante do Criador. Ok? Então, mandamento número 1, não terás outros deuses perante ele. Que deuses são esses? Tudo. Pode ser pai, mãe, filho, pessoas famosas, youtuber, o que for. Você não pode ter nada diante dele. Nada. É só ele. Mais nada. O que a gente vê no mundo? Um monte de gente histérica lá. Ai, o fulano, jogador de futebol. Ai, o ciclano, cantor, etc. tal. Nada, nem ninguém pode estar na frente dele. Nada. Esse é o primeiro mandamento. Ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. A gente se vê nessa série aqui na próxima sexta-feira. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.